Bom, queridos, nós estamos seguindo uma jornada, pelo livro de Esther, acompanhando os acontecimentos, que é uma história, mas é uma história que traz reflexões bem acirradas, para o nosso coração, traz confrontos, lições de vida, tudo isso que acontece. Na semana passada, quando nós estávamos ainda na última lição, antes da ceia, nós vimos que o rei havia, por meio de Ramã, colocado um decreto sentenciando todos os judeus à morte. Mordecai era o principal dos alvos, mas Ramã queria fazer um pouco mais. Ele não queria só punir a Mordecai. Ele tinha ódio porque Mordecai não se curvava diante dele, mas ele diz, mas eu quero agora aproveitar a oportunidade e acabar com toda a raça dos judeus. É claro que ele não está levando em conta a vontade de Deus. A Bíblia diz que o que humilha-se, aquele que se humilha será exaltado. E o caso é que Ramã queria que Mordecai se humilhasse diante dele, mas ele só se humilhava diante de Deus. E a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará. E então, a rainha, com todo aquele acontecimento que nós vimos, foi pressionada para dizer alguma coisa, fazer e buscar o recurso ao rei, e quando muito também confrontada, resolveu pedir o jejum de toda a nação, de todos os irmãos. Ela própria com suas servas foram à presença do rei, o rei a recebeu e ela fez o pedido parcial. Diz, eu não quero fazer um pedido agora, eu quero que o rei vá na minha casa, lá no banquete que eu vou preparar para o rei e para Ramã, o primeiro-ministro. E lá eu faço o meu pedido. Causou uma ansiedade no coração do rei, e o rei foi, levou Ramã, que também ficou muito honrado do convite, mas quando chega lá, a Esther também não faz o pedido. Qual é o seu pedido, rainha Esther? O rei estava aflito, pelo amor de Deus, peça a metade do reino, tudo o que você quiser e eu te darei. E ela diz, eu quero fazer um outro pedido, que o senhor venha num outro banquete, amanhã de novo, com o primeiro-ministro, e nesse banquete, então, eu farei o meu pedido. E aí, então, Ramã saiu até entusiasmado. Fui convidado para um banquete com a rainha 2 vezes. Entretanto, o rei não ficou muito confortável com isso. O rei foi dormir e o sono não veio. Enquanto Ramã festejava, comemorando, dizendo que o rei... Mas, por outro lado, Ramã tinha um ódio. Eu sou o cara mais abençoado aqui da nação, da cidade de Suzã. Chamou os seus amigos, chamou a mulher, chamou os seus melhores conhecidos e diz, veja o que eu tenho. Olha, eu tenho 10 filhos, olha que benção. Olha a riqueza que eu tenho, a casa que eu tenho, o poder que eu tenho. Eu sou o cara mais importante debaixo do rei. Abaixo do rei, só o rei está acima. Veja quanto eu sou significativo. Até a rainha Esther me convidou para um banquete especial, onde somente eu e o rei participamos. E tem mais. E já estou convidado para outro banquete amanhã. Mas isso não me satisfaz. Isso não... Eu continuo adiando, enquanto eu encontrar aquele judeu Mordecai sentado na porta do rei. Eu não terei paz. E aí então, como nós sabemos, você já leu e eu já citei várias vezes aqui que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E de vez em quando a gente passa por alguns percalços e a gente pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? Até as coisas ruins, acontecem para o bem. Surgiu uma ideia na casa de Ramã, por meio da sua mulher, dos amigos de Ramã, disse assim, olha, por que você não constrói uma forca das maiores, 50 côvados de altura, ou seja, 25 metros quase. E amanhã, quando você chegar na porta do rei, logo cedo, antes do banquete, você já pede para o rei a enforcar o Mordecai nessa dita forca que você fez e pronto. Aí você vai festejar com o rei na maior alegria, com o coração tranquilo. Não, mas não é uma boa ideia. Eu quero matar todos os judeus. Mas se eu tiver o prazer de enforcar esse infeliz antes, já que o decreto já está pronto, melhor ainda. Então, ele manda construir a forca.
Amanhã, quando eu entrar na casa do rei, eu vou dizer para ele enforcar. O rei já me deu todos os poderes sobre o judeu. Todos os judeus já vão morrer mesmo de qualquer jeito no dia 13 de Adar. Então só falta eu matar Mordecai primeiro, que é para ele saber que eu vou acabar com o restante da nação dele. Mas o rei não consegue dormir. Olha só a situação. O rei está lá tentando dormir e não consegue. Porque talvez tenha batido uma curiosidade. Meu Deus, por que a rainha chamou 2 vezes e não fez o pedido? Será que a rainha tem tão importante para pedir que ela resolveu fazer 2 banquetes e não fez o pedido? Ou chama os eunucos, chama aí o Rabone, qualquer um outro dos eunucos aí. Pega alguma coisa para ler aí para mim. Leia alguma coisa para mim para ver se eu despareço. Pega aí um dos textos aí. Pegaram um texto lá dos livros dos reis, dos registros, das crônicas dos reis, dos Medos e da Pérsia. E aí olha logo onde caiu. Foi Mordecai que salvou a vida do rei, denunciando um complô de Bigtan e Teres, 2 eunucos que estavam tramando o assassinato do rei lá na porta do palácio. Mordecai escutou, correu, avisou a rainha Ester. A rainha Ester interferiu, foi para todos os meios, até que chegou ao conhecimento do rei. E por alguns segundos de vantagem, alguns minutos de vantagem, o rei não morreu. E aí o rei, ora, esse homem judeu salvou minha vida. E ele foi honrado. Foi feita alguma coisa para ele? Deram assim um prêmio, sei lá. O que foi feito para ele? Para recompensar. Você já pensou? O cara salvou a vida do rei. E o rei, naquele contexto ali, que as pessoas idolatravam como se fosse um próprio Deus. Alguém chegava a sugerir que não se pedisse nada só para o rei, porque o rei é um Deus que pode atender todos os pedidos. Já tem gente planejando o complô para destruir a vida de todos os judeus baseado num decreto do rei. E esse rei foi salvo por um judeu. Aí ele disse, olha, não tem nada aqui dizendo que esse homem foi honrado por alguma coisa. Olha só. Isso tem para mim algumas lições importantes. Porque todo crente um dia já se questionou, não são todos, mas pelo menos uma grande parte, já reclamou dizendo, eu servi, eu ralei, eu chorei, eu evangelizei, eu gastei e nunca ninguém me reconheceu. Pense bem. A gente encontra crente de todo jeito aí, né? Alguém que alguma vez deu uma tarefa, serviu, trabalhou, ralou, gastou, orou e de repente não foi honrado. O pastor nem me viu, os obreiros nem deram conta. O próprio Deus nunca fez nada para me recompensar. E aí a Bíblia diz que não há nada que você faça para Deus que não seja recompensado. Jesus chega a dizer que até um copo d'água que você doa a um viajante qualquer, um crente, ele tem um galardão. E a Bíblia diz com quase que todo o contexto da sua existência, da sua história, que tudo que o homem plantar, ceifará. Se plantar mal, colhe mal. Se plantar bem, colhe bem. Mas Mordecai tinha salvado a vida do rei e ninguém tinha se lembrado. Graças a Deus que ele mesmo nunca tinha reclamado disso. Mas Deus guarda a sua recompensa para a hora certa. Você diz assim, mas por que o Senhor nunca fez nada por mim? Pode escrever o que eu estou dizendo. Não chegou a hora. Porque quando chegar a hora, Deus faz tudo na hora certa. Uma coisa que eu tenho certeza, Deus não chega atrasado. Nós é que ficamos atrasados e pensamos. A família de Lázaro pensou assim, Jesus chegou 4 dias depois que o homem está morto. Meu Deus, Jesus, as irmãs deles, Senhor, porque o Senhor não veio a tempo? Se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não tinha morrido. Meu Deus, por que o Senhor atrasou? Jesus, calma filha, calma.
Calma, teu irmão vai viver. Ah, mas você está falando da ressurreição lá dos últimos dias? Não, não se preocupe não. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus fez o quê? Senhor, para que esse povo saiba que tu me enviaste, que eu sou teu filho, vou fazer aqui uma graça, né? Lázaro, Jesus não estava atrasado. Jesus chegou na hora para que o nome de Deus fosse glorificado com mais intensidade. Quem atrasa somos nós. Mordecai não perdeu tempo. Ele não foi gasto nenhum tempo de graça. Não foi porque o Senhor não quis recompensar. É porque o Senhor quis a hora certa. Porque na hora certa, irmão, tudo tem um peso diferente, tudo tem uma situação. E veja a sua hora certa. O rei amanheceu o dia, não foi feita nenhuma recompensa para esse homem. Um homem que salvou minha vida, não é possível. Quem está no pátio? Agora veja, Ramã tinha entrado no pátio, passou o dia fazendo a forca. Subiu uma forca de quase 25 metros, ou propriamente até, quem sabe, uns 25 metros, 50 côvados, 45 a 50 centímetros, essa medida. Passou o dia caprichando lá na construção da forca. Ele disse, amanhã quando eu entrar na presença do rei, antes dele falar qualquer coisa, eu vou pedir para ele, olha, eu trouxe aqui uma coisa urgente, eu preciso que o senhor autorize enforcar um miserável de um judeu ali, agora. Ele vai mandar eu enforcar, eu vou enforcar o judeu, e aí nós vamos para o banquete tomar vinho com a rainha. Ah, que beleza. Mas irmãos, não deu tempo dele falar. Quando ele entrou dentro do pátio, na presença do rei, o rei, Ramã! Pois não, majestade. O que seria de bom para o rei fazer a um homem a quem o rei deseja honrar? Aí a vaidade dele foi, ó. A mente dele vasculhou assim, procurou todas as personalidades do reino. E ele pensou, eu sou o maior. Véio. Quem é maior do que eu no reino? Quem o rei ia querer honrar além de mim? O cara que é convidado pela rainha para um banquete de vinho. Certamente ele quer fazer uma honra para mim. Mas que beleza. Hoje é meu dia de sorte. Que privilégio. Porque até então ele achava que o convite da rainha era para honrá-lo. E aí então ele começou a dar a sugestão. Veja só, irmão. Quando você vê esse prêmio, essa honra que ele escolheu, meu Deus, tanta coisa boa para se honrar um homem. Mas olha só a honra que ele queria. Andar com a roupa do rei, no cavalo do rei, com a coroa do rei. O que ele queria ser? Olha só a honra que aquele homem queria ter. Aí ele pensou que era para ele, e disse assim, então um homem a quem o rei deseja honrar deveria pegar as vestes reais, as que o rei veste no dia de gala, veste de gala. Pegar o cavalo do rei, aquele que o rei monta nele, talvez, quem sabe, com os ornamentos, apetrechos todinho, aquelas celas especiais, aquela vestimenta bonita e tal. Pegar a coroa do rei e botar na cabeça dele. Meu Deus do céu, e o rei estava tão ingênuo que nem percebeu isso. Mas o cara queria um rei ali no lugar dele. Até a coroa mandou colocar na cabeça. E depois o senhor pega os melhores, os mais nobres príncipes do reino, manda puxar esse cavalo pela cidade toda. Tudo quanto é rua, tudo quanto é praça, tudo quanto é nos pontos principais da cidade. E esse nobre príncipe vai sair gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Olha a tragédia que ele arrumou. O rei falou assim: apressa-te,
pega as vestes e o cavalo e a coroa rápido e coloca tudo em Mordecai que está ali sentado, e tu mesmo sai puxando esse cavalo por aí. Eu acho que a pergunta deveria ser agora o seguinte: pense bem, o que se faria a um homem a quem Deus deseja honrar? Pegar o seu pior adversário, que quer que ele se curve diante dele, para sair puxando um cavalo, andando a pé, e ele no cavalo montado com a vestimenta do rei, e ele gritando, tagarelando, feito um louco, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, até consumir todos os palmos da cidade. Sugestão dele mesmo. Imagine isso. E aí eu fico pensando assim: olha o tanto que Deus esperou. E talvez alguém, se fosse alguém no nosso lugar, no lugar de Mordecai, dizia assim: eu salvei a vida do rei, e ninguém nunca disse isso aqui para mim. Nunca o rei mandou nem um telegraminha para dizendo assim: obrigado. E ainda está aqui uma sentença de morte para todos nós. Olha aqui, ó. É por isso, irmãos, que a Bíblia nos ensina isso como servo. Eu sempre acrescento isso, que nós não estamos mais na época da escravidão, graças a Deus. Mas como funcionários, como empregados, seja lá em que situação for, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos servir às autoridades, aos nossos chefes, aos nossos patrões, aos nossos senhores, não como servindo a eles, mas como servindo a Deus. Se você serviu o seu chefe porque ele é seu chefe, não valeu. Não tem esse galardão. Naquele contexto tinha um escravo. Se você serviu o seu escravo, o seu senhor, porque está com medo do senhorio dele sobre você, também não valeu. Se você for um funcionário exemplar, só porque o chefe está de olho em você no seu serviço, não valeu. Se você for o melhor de todos, fizer prestar o melhor serviço, com a melhor dedicação, porque você é servo de Deus e está fazendo como sendo para o próprio Deus, quem vai te honrar é Deus. Quem vai te honrar é Deus. A honra não vem do ser humano. Se você estiver esperando o reconhecimento dos homens, provavelmente você será muito frustrado por isso. Porque os homens frustram os nossos planos. Os homens não são capazes de enxergar tudo que Deus enxerga. E por mais que sejam capazes, os homens são falhos. Os homens cometem erros graves. E se você estiver depositando sua confiança em alguma personalidade, ou num pastor, em alguém, e deixou de agradar a Deus, se você serviu a igreja para agradar a liderança da igreja, não está legal. Não foi bem. A liderança da igreja também é falha. O único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o reconhecimento, esse se chama Deus. O único digno de toda a honra e de toda a glória. O único que eu costumo dizer, o único 5 estrelas em todo o corpo da igreja chama-se maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus de Nazaré. Por isso, Deus guardou o momento para honrar. E isso é impressionante. Esse Ramã sair gritando. Imagine, ele estava pensando o seguinte: daqui a pouco eu vou entrar no palácio do rei, vou pedir a cabeça de Mordecai, e ele vai me autorizar, e eu vou pessoalmente buscar aquele miserável, e passar a mão nele, e arrastá-lo até a forca, botar a cordinha no pescoço dele, do meu jeito, e vou dizer: agora, infeliz, você vai subir nessa forca, para todo mundo saber que você merece ser enforcado. E aí eu vou matar ele, vou buscar pessoalmente. E depois de tudo isso,
ele recebe uma ordem para ir pessoalmente buscar o Mordecai, vestir nele as vestes do rei, colocar a coroa da cabeça. Ou seja, Deus está dando a Mordecai o que ele queria para ele. E ainda está transformando-o num servo, para sair gritando o nome de Mordecai. E Mordecai, para ele, aquilo não significou nada. Porque tem algumas coisas que para uns vale uma coisa de louco, mas para Mordecai, aquilo foi só uma coisa. Talvez ele estivesse se perguntando: gente, mas por quê? Sabe, aquela coisa que Deus te dá, uma bênção que Deus te dá, e você fica querendo saber assim: mas por que o Senhor está fazendo isso? Para que eu preciso disso? Será que Deus... Mas e qual o significado disso? Eles tinham uma sentença de morte. Vamos morrer daqui a algumas semanas. Eu não sei por que uma coisa dessa. Terminou, chegou, tirou a roupinha dele de novo, pegou, entregou a coroa, entregou o cavalo, voltou lá para a porta do palácio com a sua roupinha de servo de novo, e ficou lá pensando: não sei o que aconteceu. Não sei por que aconteceu isso. Mas o Haman saiu com a cabeça coberta, desesperado, entrou dentro de casa. Que foi, homem? O que está acontecendo? Você não imagina a tragédia que me aconteceu. Você não viu eu andando por aí? Que coisa terrível! Ai, meu Deus do céu! Imagine saindo fumaça pelos ouvidos. Diga-me alguma coisa, pelo amor de Deus, para me acalmar. E aí a esposa e os amigos e todo mundo que estava lá disse assim: olha, não é por nada não, mas se esse Mordecai, em cuja presença você já caiu hoje, se ele for descendente de judeu, sem chance, você não vai conseguir vencê-lo. Pode ter certeza que alguma coisa vai dar errado. Então, naquele dia, o chão de Haman já não está mais firme debaixo dos seus pés. Agora o adversário voraz já não tem mais as convicções que tinha antes. Talvez até alguém tenha dito assim: ó, cuidado, esse negócio da rainha te chamar lá, não sei, melhor você não ir. Mas os eunucos já estão na porta. Vamos, 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 a rainha já espera para o banquete. Eu acho que dessa vez ele não deve ter ido tão confortável no banquete, mas afinal de contas, é o banquete da rainha, né? O que vai acontecer no banquete da rainha é que daqui a pouco ele vai ter que subir na forca que ele fez para Mordecai. Eles trocaram de prêmio. A forca que ele fez para um foi para ele, e a coroa que ele queria para o outro, para ele foi para o outro. Mas nós vamos ver isso na próxima aula. A Berenice hoje vai fazer o momento missionário. Eu deixei para o final para